Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre resiliência para marcar um ano de reconstrução depois da tragédia da enchente histórica, né? Porto Alegre sancionou a lei que institui o Dia da Superação e da Solidariedade. E para falar sobre este assunto, eu recebo o secretário de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates. Muito boa tarde, secretário. Muito obrigado por participar do Multicidades. Eu quero lhe perguntar por que a criação de um dia específico para debater, para relembrar, para tentar, inclusive, levar alguns ensinamentos para o futuro. Boa tarde, Glauco. Primeiro, é um enorme prazer estar aqui contigo, os espectadores da nossa Multi-RS. Na próxima vez, prometo que vou ao estúdio, se tivermos oportunidade, Glauco. Certo. Estou em viagem nesse momento aqui. Mas eu acho que, primeiro, né, a gente realizou uma programação extensa na última semana para relembrar, rememorar e olhar o tema da reconstrução da cidade e a tragédia que nos assolou em 2024, em maio de 2024, para ser mais específico. Obviamente, olhando para esse cenário de resiliência, superação e solidariedade. Essa lei que a gente concebeu dentro do Executivo Municipal e que foi sancionada no dia 2, ou seja, já no dia 3 de maio de 2025, ela já passou a vigorar. Essa lei, ela justamente veio ao intuito de fortalecer a memória de Porto Alegre e dos porto-alegrenses, dos gaúchos, em relação a essa tragédia climática natural que nos abateu nesse ano de 2024. Então, a ideia dessa lei foi justamente isso, constituir memória, superação e lembrar o quanto Porto Alegre, o Rio Grande, o Brasil, eu diria o mundo, foi solidário com esse momento de dificuldades, nesse momento de dor que a gente passou naquele ano. E que a gente não esqueça efetivamente o que nós passamos e que a gente use os exemplos em favor de uma cidade melhor, de uma cidade mais resiliente, de uma cidade onde o meio ambiente precisa cada vez mais ser valorizado por parte também dos cidadãos, mas do poder público e, obviamente, dentro dos preceitos da sustentabilidade e da resiliência. Então, um pouco nossa linha de pensamento na constituição dessa lei foi isso. É uma efeméride, né? Ou seja, ela faz parte, a partir de agora, do calendário do município. A nossa ideia é que a gente tenha algumas ativações ao longo dos próximos anos, sempre no dia 3 de maio, para não esquecer essa data importante para a gente. Bom, por ser um dia oficial agora, no calendário, ele também é um símbolo. Agora, mais do que isso, na prática, secretário, o que é possível fazer ou já foi feito, a partir do momento em que entrou em vigor, naquele dia específico? O que se faz de programação? O que vocês imaginam, o que já foi feito, mas imaginam também para o futuro, que dá para fazer neste dia especificamente? A gente, no dia 2 ainda, junto com a sanção dessa lei, a gente fez uma prestação robusta de contas daquilo que foi feito pelo poder público, neste caso, o Executivo Municipal, em relação a esse um ano de enchente, né? Esse marco de um ano. A reconstrução da cidade, ela já começou ainda em maio de 2024, né? A partir do momento em que as águas começam a descer, obviamente ali por junho, a gente já começa a trabalhar na limpeza da cidade, faz um aporte expressivo de investimentos naquele momento. A gente começa a olhar os danos aos equipamentos públicos e mesmo aqueles privados para tirar, né, um balanço justamente do que nós tivemos de danos, de impactos e que nós precisaremos aportar recursos públicos para fazê-lo. Então, a gente começa também uma recuperação desses equipamentos e, obviamente, o sistema de proteção contra cheias, que precisa cada vez mais ser revisto. A cada dia que passa, a gente vai aprimorando os estudos e tomando as medidas. Então, por exemplo, nós tivemos já, até o momento, fechamento de 3 comportas, outras 4 comportas estão em processo de fechamento, das 14, né, ou seja, 7 serão totalmente fechadas, isso reduz de 155 para 51 metros o vão entre o Muro da Mauá e as contenções a partir dos diques, né, com o Rio Guaíba. Então, isso também são medidas que a gente usou naquele primeiro momento de prestação de contas para demonstrar o nosso momento enquanto cidade, né? Eu diria hoje, Glauco, que nós estamos em Porto Alegre muito melhores do ponto de vista de proteção da cidade que estivemos em abril de 2024.
Quer dizer que está tudo solucionado? Por óbvio que não. Tem um caminho muito longo pela frente. E eu acho que o dia 13 ele vai servir, o dia 3 de maio de 2026, o dia 3 de maio de 2027, para cada vez mais prestar contas à população do que é feito pelo poder público, seja esta gestão como as próximas, porque a gente precisa, enquanto poder público, dar respostas às pessoas. Né? Então, também tem esse aspecto de prestação de contas. E, obviamente, nós constituímos um ciclo de palestras ao longo desta programação, dessa Semana da Solidariedade, né? Semana da Superação e Solidariedade. Nós fizemos exposição que está disponível no Paço Municipal para quem quiser acompanhar, que essa exposição também ela é, digamos, a pedra fundamental para um futuro memorial, que é o desejo do prefeito também constituir em Porto Alegre em relação à questão da enchente. Né? Nós fizemos parceria com o Governo do Estado, né, num evento também muito bacana que aconteceu no Instituto Caldeira, que é o RS Mais Forte, né, trazendo o olhar da prefeitura e prestando contas também naquele momento. Então, nós tivemos uma série de ativações ao longo dessa semana, que elas compõem esse calendário de superação e solidariedade, e que o nosso ponto alto deste momento é o dia 3 de maio. Então, por isso a gente constituiu essa lei a partir dessa data. E aí pode me perguntar, Glauco, por que 3 de maio? Por que 3 de maio? A enchente começou lá no Rio Grande do Sul em 27 de abril, se não me falha a memória. Mas dia 3 de maio foi aquela fatídica sexta-feira, que eu me lembro muito bem, saí do Centro Administrativo Municipal por volta das 9h30 da manhã, já com água na canela, e nós fomos para o Exército, numa agenda que o prefeito liderou junto ao general, o comandante militar do Sul, e depois se somou o governo do estado naquela agenda. Dia 3 de maio foi justamente aquele momento em que as águas avançaram sobre Porto Alegre. Então, por isso, essa data como marco de superação e de solidariedade, porque a partir desta data, o Brasil e o mundo se deram as mãos em favor de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Sem dúvida que é uma data que, olha, a gente não vai esquecer, né? Mas, mais do que isso, tem que saber o que ela trouxe de ensinamentos, esta data e as outras que vieram posteriormente. Eu imagino que essa experiência esteja hoje sendo repassada, inclusive, para fora do Estado. Seria esse um dos objetivos, por exemplo, deste evento que o senhor está participando? O secretário da Comunicação, Luiz Otávio Prats, neste momento está em Curitiba, né, na capital paranaense. Exatamente. É isso? É isso, Glauco. Eu acho que a partir desta crise que a gente enfrentou em 2024, Porto Alegre passa a ser vista com outros olhos, né? E a gente precisa dessas respostas também para o Brasil. E essa oportunidade de vir a Curitiba, nesse momento que eu estou aqui, falar para um fórum de comunicação da região metropolitana de Curitiba, que pega quase 4 milhões aqui de pessoas, dentro, né, desse universo, dessa região metropolitana. Nós conversamos com prefeituras aqui do interior, mas do próprio município aqui, também tivemos participação de Santa Catarina e outros estados, justamente para trazer um pouco os nossos aprendizados, né? Obviamente que esse um ano a gente conseguiu amadurecer muito. Volto a dizer, não está tudo resolvido, nós não aprendemos tudo, nós temos que ter a humildade de entender que isso é um processo permanente de construção e de aprendizado, mas a gente trouxe um pouquinho essa experiência. Então, eu consegui falar um pouco aqui para Curitiba e a região metropolitana de Curitiba, justamente como foi esse desafio da comunicação naqueles momentos de crise, e foi muito oportuno ter esse momento aqui, mas também como que a gente está hoje, em que momento nós estamos hoje, o que a gente aprendeu com essa tragédia, que não se repita em outros municípios do país, né? A gente pode ver, por exemplo, recentemente, Buenos Aires ali, notícia de ontem, com alagamentos também muito, como vou dizer, maiores do que se previa inicialmente, inclusive, né? Então, a ideia justamente também é essa, transpor o Rio Grande, transpor Porto Alegre e levar um pouco do nosso conhecimento para fora. A respeito de Buenos Aires, até com uma similaridade que me chamou a atenção, as autoridades lá dizendo o seguinte, que locais que nunca foram afetados daquela forma, agora foram. Coincidência ou não, o que aconteceu aqui na capital gaúcha e em vários municípios do estado. Secretário, sobre o assunto memorial, é uma coisa que me chamou a atenção esses dias. Eu estava pensando, cá com meus botões, já que é para a gente relembrar, e mais do que isso, tirar lições, o memorial eu acho que é fundamental para isso. E nós temos vários outros eventos, mundo afora, em que memoriais foram feitos, foram construídos justamente para que não se esqueça aquilo que aconteceu, por mais trágico que fosse. Isso vai sair do papel, então, a projeção, pelo menos, de se ter esse memorial aqui na capital gaúcha?
Com certeza, mas deixa eu só voltar no teu comentário anterior, Glauco, que é muito oportuno. A gente precisa entender o momento do meio ambiente, né? Eu acho que o meio ambiente está nos dando sinais, dando recados, né? E a gente precisa ter compreensão disso. O que está acontecendo em Buenos Aires, ou aconteceu e está, né, impactando aquela região, aconteceu conosco em outra proporção. Então, a gente precisa tirar a lição disso. Então, eu acho que a sociedade precisa olhar de um jeito diferente para o meio ambiente, né? Então, acho que essa é uma primeira lição que a gente precisa levar. Com relação ao memorial, é uma determinação do prefeito Melo, Glauco. Ele esteve recentemente na Holanda com uma comitiva da Prefeitura de Porto Alegre, com parceria com o governo do Estado, conhecendo o que há de mais moderno em sistema de proteção contra cheias. Afinal de contas, os Países Baixos são referência nessa matéria para o mundo, né? E estão parcerizados conosco aqui. Nós temos universidades fazendo estudos do sistema de proteção na questão das ilhas, nós temos consultoria nesse sentido. E lá o prefeito Melo, nesta missão, eles conheceram mais de 10 cidades ali no entorno de Amsterdã, naquela região, onde realmente nós pudemos observar, dentro daquela missão, um memorial muito interessante, muito bacana, e o prefeito trouxe essa inspiração para Porto Alegre. Esse memorial ele conta a história da tragédia de 1953, que abateu os Países Baixos, o próprio nome já diz, né, Holanda, os Países Baixos, porque realmente está numa região mais baixa e mais suscetível a inundações. Lá, se não me falha a memória, mais de 2.000 pessoas morreram em 1953. E a partir desta tragédia, eles levaram 15 anos para constituir um sistema de proteção, o início de um sistema de proteção, e hoje eles se tornaram referência para o mundo. E esse memorial é parte fundamental desta lição que eles tomaram a partir de 53. E esse memorial se constituiu, então hoje ele é, para além de um espaço de contemplação daquilo que aconteceu e não esquecer o que aconteceu na década de 50, é também um espaço hoje propriamente de turismo. As pessoas vão conhecer, as pessoas vão tentar entender o que aconteceu e se conscientizar e aprender com aquele memorial. Então, a determinação do prefeito é criarmos um memorial, digamos, naquela mesma ideia, né? Obviamente adequada à nossa realidade, e obviamente que o memorial a gente não consegue constituir num estalar de dedos, né, Glauco? Leva claro tempo, né? Então, a gente, obviamente, por essa razão, optamos por fazer essa exposição. É uma exposição com 48 fotos que está disponível no Paço Municipal, então convido quem está nos assistindo, dê um pulinho ali no Paço Municipal, na Praça Montevidéu, ao lado do Mercado Público, aqui no centro de Porto Alegre. Ou melhor, aí no centro de Porto Alegre, né? Centro. Eu estou aqui em Curitiba, aí no centro de Porto Alegre, para conhecer. São 48 imagens que contam um pouco dessa trajetória, do que a gente passou em 1924. A gente traz alguns elementos de 1941 também, daquela então tragédia. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, tem alguma coisa relacionada a 41 também? Porque agora nós temos tecnologia, nós temos uma outra condição, mas sabe que quando eu fui fazer reportagem, por exemplo, eu precisava falar de 41, é muito mais restrito, né? Muito mais, né? Imagina, 80 anos atrás, né? Nós estamos falando de tempos absolutamente distintos, com tecnologias, como tu mesmo falaste, né, Glauco? Totalmente diversas e não existiam à época. Então, também Porto Alegre aprendeu, e eu acho que o muro existe só em razão disso, por exemplo, o muro da Mauá. Obviamente que ele cumpre seu papel, mas ele precisa ser modernizado para os dias de hoje, né? Nós estamos falando de um projeto em Porto Alegre concebido nos anos 60 e executado nos anos 70, né? Após uma tragédia de 41. Então, perceba a diferença temporal entre aquela tragédia de 41 para efetivamente o sistema de proteção começar a ser construído na nossa cidade. Então, a gente traz isso para dentro da nossa exposição. Nós conseguimos um acervo com o Museu Joaquim Felizardo muito bacana. Nós fizemos uma curadoria de 90 fotos da tragédia de 41, e dessas 90 nós separamos 8 que estão disponíveis lá, contando um pouquinho essa história que aconteceu naquela década de 40. O secretário, e depois... Desculpe lhe interromper, Imagina. Mas é que agora me surgiu aqui uma questão. O secretário é meu colega, é jornalista, e eu fiquei muito curioso naquele momento da tragédia, como trabalhar comunicação, porque assim os olhos do mundo se voltaram para cá, né? E eu sei que eu tenho pouco tempo aqui de programa, mas eu não podia deixar de perguntar isso aí. Como é que se virou o secretário e a equipe para comunicar ao resto do mundo o que estava acontecendo aqui, hein? Daria um seminário essa nossa conversa. Meu Deus do céu, imagino. Pouquinho sintetizei aqui em Curitiba também contando isso. Primeira questão, eu acho que adaptação das equipes. Eu acho que foi o primeiro desafio.
Porque nós, naquele momento da tragédia, eu tinha profissionais fora de Porto Alegre que não conseguiram voltar no primeiro momento. Eu tinha pessoas, e eu mesmo fiquei 35 dias fora da minha casa, então tem uma adaptação também emocional, nós somos seres humanos, nós precisamos nos adaptar, nos entendermos. Então eu tinha profissionais da nossa equipe que acabavam perdendo, e muitas pessoas perderam tudo e ficaram fora de casa. Então a primeira questão era adaptar esse time. Nós saímos do Centro Administrativo Municipal, fomos ao SEIC, depois do SEIC para o DEMAI, onde nós tivemos tanto o Centro Administrativo quanto o SEIC alagados naquele momento. Então, sim, esse desafio de adaptação e organização foi muito forte, né? Mas nós primeiro, né, enquanto a imprensa nacional, nós fomos muito demandados e a gente deu uma linha de comando centralizada. Então, nós criamos grupo com todos os profissionais de comunicação da imprensa nacional, que eram demandantes. Nós começamos a gerar boletins informativos para munir e municiar a imprensa tanto local, quanto estadual, quanto a imprensa nacional. Então, a nossa prestação de contas foi muito calcada a partir dos boletins também. Nós abrimos lives do prefeito, o diretor do DEMAI, a Defesa Civil, o secretário de Meio Ambiente, com muita permanência, mantendo esse alinhamento de informações com a imprensa, porque a gente sabe o poder que a imprensa tem de levar adiante a nossa informação, e é a informação que a gente trata com verdade, com transparência e com absoluta correção. Então, foi um desafio muito grande porque a gente teve que, primeiro, aliar as dificuldades estruturais que foram postas naquele momento com a informação. Sim. E numa crise como essa, e é uma crise de dimensões gigantescas, né? E eu sempre digo na Prefeitura de Porto Alegre, ou qualquer município, a gente vive de pequenas, médias e grandes crises, né? Sobretudo as micro e pequenas crises, né? Todo dia a gente gerencia crise aqui e acolá, é um problema aqui, é um problema ali, a gente tem que entrar em campo, mas uma crise desta dimensão, ela tem um desafio muito maior. Eu só imagino. Então, também, a gente tem aquela premissa básica, não existe uma receita de bolo para enfrentar a crise, cada crise é uma. Mas a única receita que eu digo para todas as pessoas que eu posso conversar é: para, respira, conta até 10, entende o ambiente que está inserido, entende o que está acontecendo, para aí sim poder achar um caminho estratégico pela frente. Então, todos esses produtos, Glauco, que a gente foi trabalhando ao longo do tempo, eles foram amadurecidos a partir de conversas internas. Ninguém da minha equipe, muito menos eu, temos certeza de tudo, né? Então, a gente foi discutindo, foi conversando, foi entendendo. Então, a gente gerou boletins, a gente gerou as lives. As redes sociais são um canhão relevante e se tornaram uma fonte primária para a gente. Mas também contamos muito com a colaboração da imprensa de uma forma geral, no intuito de combater fake news, muitas fake news, e não digo só para Porto Alegre, o Rio Grande do Sul inteiro. Eu vi o esforço do governo do estado, eu vi o esforço dos municípios vizinhos combatendo fake news, e numa crise, Glauco, Maquiavel já ensina, né? Se revela o melhor e o pior das pessoas, né? É verdade. O melhor do voluntariado, né? O melhor do estender a mão, mas o pior também na disseminação de fake news. Mas eu fiquei tão curioso, que eu acho que nós vamos ter que marcar alguma coisa para conversar só de comunicação no momento daquela crise. Porque assim, ó, a gente que trabalha com comunicação já não aguentava mais atender tanto pedido. Eu só imagino quem coordena tudo na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Meu Deus do céu. Não foi fácil, Glauco. Secretário Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação de Porto Alegre, muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades, e a gente se encontra de novo, certamente por aí. Pode ser? Eu que agradeço, claro que sim, eu agradeço a oportunidade, a parceria, Glauco. Na próxima eu vou ao estúdio e aí a gente bate um papo sobre um pouco mais aí sobre essa questão do desafio da comunicação nessa tragédia, que eu me atrevo a dizer que foi a maior do país do ponto de vista de tragédia natural, não tenha dúvida nenhuma, mas foi desafiador. E eu acho que, se eu posso dar um recado otimista aqui nesse fechamento, Glauco, me permite mais meio minuto, é dizer: continue apostando em Porto Alegre. A nossa cidade é uma cidade forte, uma cidade resiliente, é uma cidade que hoje está num lugar muito melhor que estivemos no passado, e a gente vai continuar avançando, vai continuar melhorando. E continue conosco, continue apostando. Os empreendedores que aqui estão, os porto-alegrenses que aqui estão e os turistas que para cá vierem, continuem conosco. Tomara. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Multicidades, que vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima com boas ações, boas iniciativas, boas notícias do seu município. Tchau.